Hoje, pessoal, a gente foi atrás de um cara que, na verdade, assim, foi um amigo comum que acabou me passando o contato, mas que trata de um assunto que eu gosto muito, que é uma referência não só aqui na região, um cara que vai contar um pouco da história dele, mas que assim, acabou hoje nas redes sociais, lá no Instagram dele tem mais de 100 mil seguidores, é muito bacana aí o público dele, que é o nosso Leonardo Feitosa. Léo, cara, obrigado aí, um prazerzaço te conhecer e obrigado por estar aqui com a gente hoje para falar desse assunto que é tão encantador, né, cara? Sim, eu que agradeço o convite. Falar sobre cavalo, para mim, se deixar, a gente fica aqui até o Natal. Então, é bacana. É legal você contar essa história, né? Que você, ainda em São Paulo, teve a família. É que muitas vezes a gente não para pensar. Mas, assim, o cavalo está presente nas nossas vidas. É verdade. E esteve presente na vida dos nossos pais, dos nossos avós. Muito. A gente não parou para pensar nisso. Não, O seu avô, tenho certeza que teve um cavalo. O seu avô, bisavô absoluta. Entendeu? Então, por exemplo, o meu pai ia para a escola a cavalo. Olha. Né? Ia, ele, meu tio, um na garupa do outro, num piticinho ali, ia, amarrava o cavalo, soltava no piquetinho na escola, voltava e tal. Então, assim, o mundo foi conquistado em cima de um cavalo. É verdade. Né? Todo mundo tem essa admiração por esse animal. Né? É legal que assim, até a gente colocou, tem na cidade um outdoor da nossa loja e com cavalo. Né? E é a terceira figura que a pessoa mais se interessa por ver, sabia? Que barato, olha que legal. Se você for colocar alguma coisa assim para o pessoal ver, então é mulher, é carro e é cavalo. Que barato. Que o pessoal olha. Então, assim, o cavalo esteve e está, na minha, então... Muito, né? Muito, a vida inteira. Ô, Léo, vamos lá. Antes da gente começar e conhecer um pouquinho da tua história aí, não sei se já te falaram, mas sou um cara um tanto quanto interesseiro. Eu sempre peço para os convidados aí trazer um brinde, um presente, uma lembrança. E aí eu vi que você tá com uma sacolinha aí. O que tem aí para nós, cara? Ó, essa aqui a sacolinha é da nossa indústria. A gente tem uma indústria de cosméticos na cidade. Essa parte aqui é do Pet Care, né? Isso, que é Trativet. Ah, tá. Trativet é o nome da nossa indústria. Trativet. E tem... e aqui da loja, na LF Horseman Store. Né? O LF que... Então tira, por favor. Que o LF é a marca do negócio. Vamos lá. Aí, um bonezão. Cara, que da hora. Então, eu usei as iniciais do meu nome. E aí tem aí um cowboy e um cavalo com as iniciais do meu nome. Né? Que legal aí. Ficou aí essa... Marca registrada. Marca registrada. Então, é um bonezinho aí para você usar o dia que você foi dar uma caminhada. Vamos sim. E o logo, né, Léo, assim, tudo a ver, né, cara? Sim. Tudo a ver, ficou muito bonito. Sim. Vou deixar ele aqui, ó, que aí vai pegando nós. Aqui atrás tem um dizer que eu gosto muito. Por favor, traduz aí para nós. Em inglês, we take over the reins. Nós assumimos as rédeas. E aí, isso não é só no cavalo, não. É na vida, né, cara? Né? Então, a gente aprender a assumir o comando, assumir as rédeas da vida. E foi isso que me trouxe até aqui, porque eu nunca... A gente estava conversando um pouco aqui antes, né? Que eu comecei bem cedo. Meu primeiro cavalo eu domei com 12 anos. Né, vindo de uma família que era da roça e tal, e sempre atrás de informação, né? Eu sempre busquei informação e nunca deixei assim, pelo menos tentei sanar todas as dúvidas que eu tinha, busco informação até hoje, e sempre que os meus alunos me trazem uma pergunta que eu não sei, eu vou atrás de resposta. Né? Então, quando você se comporta dessa forma, você está tomando as rédeas da sua vida. E aí tem tudo a ver a frase, né? Isso. Que bacana. Ô, Léo, aproveitando, vamos lá, começando do começo. O Léo é da onde? O Leonardo vem da onde? Não é daqui, né? Esse sotaque aí, o sotaque nos condena, que o povo às vezes vê eu falando e falou, cara, esse não sei o quê, isso aqui não é daqui, é coisa de paulistano. Eu sou do Rio de Janeiro. Rio. Eu sou de uma cidade, eu nasci em Niterói. E me criei em Araruama, que é uma cidade que fica ali a 100 quilômetros do Rio, que é a região dos lagos, região de praia e tudo mais. E é legal, ontem eu estava conversando com
com um cara, um representante de marca, a gente batendo papo, né? Aí essa curiosidade, ele fala, pô, mas esse sotaque carioca no Rio... No Rio tem cavalo? Pô, lógico que tem. Muito. Tem muito cavalo. Pô, o Império teve lá, pô, sede do governo, né? Então, toda a questão da monarquia. Exatamente. Né? Então o Rio tem muito cavalo marchador, tem muito cavalo quarto de milha, né? Mas eu falei com ele, tá, é difícil ver um cowboy carioca, né? Mas tem. Então eu comecei lá, então o meu avô paterno criava gado, criava Nelore. Tá. E é legal que na ocasião a gente vai falar hoje bastante aqui em bem-estar animal, em doma racional, né, manejo racional. Eu me lembro, eu tenho nitidamente na minha mente que eu ia... Foi uma pena, eu perdi o meu avô paterno muito cedo, mas eu era bem moleque e ia com ele nos pequenos, ele tinha uns sítios, não eram fazendas, eram sítios, tinha um gado aqui, um gado ali e tal. Tá. E ele não usava cavalo, ele tocava tudo a pé, ele e um funcionário. E era muito legal, a gente chegava, ele tinha uma Brasília, cor de abacate. E aí ele subia o morro, ia buzinando, e o gado ia atrás, cara. E o funcionário ficava na última porteira e só terminava de chegar o gado e fechava a porteira. Então, assim, desde novo eu vi essa forma que o meu avô tinha de lidar, né? E aquilo ficou marcado para mim. E o meu avô materno tinha vaca de leite. Meu avô materno... Dos dois lados, então? Dos dois lados. E era legal porque, assim, o meu avô separou da minha avó e foi ganhar a vida. Minha mãe, quando casou, meu pai e minha mãe foram no Pará. Descobriram que meu avô estava lá. Pará? No Pará. Isso, caramba, imagina quantos anos atrás. Pará é longe, hoje você imagina lá atrás. Imagina, né? Lá atrás. E aí ele voltou para a cidade. E aí alugaram lá um sítiozinho, e é legal que a gente não vê muito mais isso hoje, mas ele tirava leite e entregava na garrafinha de vidro, de casa em casa, aquela coisa. Nessa época da garrafa de vidro, da garrafa de vidro. Aí os tonelzão de alumínio, né? E as garrafas. E aí ia ali na carrocinha e tal, entregando, deixava a garrafa cheia, pegava vazia e tal. E ele não tinha espaço, então aí esse foi um dos primeiros contatos que eu tive com o cavalo, que ele pastorava a vaca na época. Então, hoje você perguntar para a galera, não sabe muito o que é isso. O que era? O gado dormia nesse terreno dele e de manhã levava o gado para pastorar. O que é isso? Terreno baldio, terreno que não era utilizado. E ali e dois meninos com um cavalo montado a pelo, cuidando daquele gado. Trazia na hora do almoço, bebia água e tal, de tarde ia de novo. E aí eu era louco para chegar às férias, para quê? Para poder montar a pelo e ficar brincando lá de pastorar a vaca. Aí ele ensinou a laçar e tal. Mas, assim, ele gostava que a gente ia, mas a gente dava um pouco de prejuízo para ele, porque eu digo a gente que era eu e meu irmão. Meu irmão é do cavalo também. Então a gente, em vez de deixar a vaca quieta pastando, a gente montava a cavalo, ficava lá, tocando para lá e para cá e tal. Mas nossas férias eram assim, ou no sítio de um vô, ou no sítio do outro. E aí a gente criou nesse meio e aí meu pai e minha mãe estimulando sempre, né? Quando eu era moleque, eu nunca brinquei de carrinho, assim, sempre com bicho. E falava para minha mãe, eu vou ser veterinário. E assim foi. Então, tenho um tio que mora no Mato Grosso que nos estimulou demais também, inclusive na época, a estudar no colégio agrícola. Então, o meu segundo grau foi o grau técnico em agropecuária, na cidade de Campos de Goytacazes, e dali foi embora. Quer dizer, mas antes disso, a gente já, no ano de 1986, eu tinha 12 anos, o meu pai comprou o nosso primeiro cavalo registrado. Assim, né? Porque antes a gente tinha um espangarezinho e tal, então começamos no Mangalarga Machador. Só que isso é que foi legal, porque meu pai mesmo falou, vocês têm, agora vocês cuidam. Né? Quando tinha necessidade de chamar alguém, beleza, mas o resto a gente tinha que fazer tudo. Então, a gente era mulher, casqueava cavalo no facão, botava o casco do cavalo assim, em cima ia batendo no facão. No facão. Né? E aí, claro, peraí, mas
como é que faz direito? Aí vamos atrás de informação. E aí foi a ocasião que, na época, eu ganhei uma potra e tivemos que domar. E aí domamos nós, eu com 12 anos, meu irmão com 13, foi o primeiro bicho que a gente domou. Lógico que a gente buscava orientação e tal. E foi isso, aí formei no agrícola e fui trabalhar de peão. Fui trabalhar... Foi mesmo, ficou na área mesmo, desde moleque. Desde moleque. Eu nunca trabalhei com outra coisa que não fosse cavalo. Sempre o cavalo estava envolvido. Né? Depois vou chegar lá, mas eu fui militar. Tá. Eu fui tenente do Exército, mas na cavalaria do Exército, na escola de equitação. Né? Então, aí formei no agrícola e fui trabalhar. Falei, não, vou trabalhar. Minha mãe, não, filho, vai estudar. Não, mas eu quero trabalhar. Aí fui trabalhar de peão e comecei a rodar a exposição e tal. E aí, pesado, moleque de 17 anos. Novo, né? Novo, mas adorava, né? E aí minha mãe, meu filho, vai estudar, vai fazer veterinário, você sempre quis e tal. Eu falei, não, mãe, deixa eu trabalhar. E chegou uma hora que eu falei, não, então tá, vamos. Agora é a hora de estudar. Vamos estudar. E aí fiz vestibular, passei. E aí dentro da própria faculdade, já fazendo estágio, já mexia, né? Uhum. E aí esse meu avô paterno, que faleceu muito cedo, deixou um terreno pra gente. E ali eu e meu irmão montamos já o nosso primeiro centro de treinamento. De domar cavalo para os outros e cuidar e tal. E fomos embora. E o mais bacana, assim, falando em doma racional, então eu gosto de falar isso. Eu gosto que as pessoas ouçam isso, porque muitas vezes se rotula uma pessoa como violenta por conta de uma doma tradicional. O que é a doma tradicional? É aquela doma que o cara às vezes usa um pouco mais de força, né, um pouco mais de contenção. Mas por que ele faz aquilo? Porque ele aprendeu assim. Né? Então ele aprendeu com o pai, aprendeu com o avô, aprendeu, sei lá, com o vizinho. E foi o que aconteceu comigo. Né? Eu sabia daquele jeito. Para mim aquilo era o que era certo. O cavalo você tem que... Normal, né? Né? E aí, mas a gente se perguntar, peraí, mas pô, não tem um jeito mais fácil, né? E fomos assim. Aí eu me lembro que a gente domava cavalo dentro do açude. Então a gente colocava o cavalo com água no peito assim, ó. Um segurava, o outro puxava. E aí, molecada queria ver a festa, né? E aí, quer queira ou quer não, a gente ia ali dentro brincando com o cavalo, e tinha mais primo, tinha amigo que ia junto, e a molecada. E eu acabava dessensibilizando o cavalo, né? Tirando os medos, tirando as cócegas, e daqui a pouco saía montado e tal, e ia embora. Então sempre buscando essas formas que eram menos perigosas e menos agressivas. Mas só voltando àquele assunto, todos os alunos que eu tive a oportunidade de ensinar, isso acontecia muito mais para o norte ali, Mato Grosso, Goiás, subindo, que encontrávamos muitas vezes pessoas que trabalharam assim a vida inteira. Então um cara que me marcou muito foi o seu Zezinho, ali no Mato Grosso do Sul. Eu dei um curso só tinha muares, só burro e mula. Domamos 17 naquela ocasião. E é uma fazenda muito grande, e tinha mula até arranhado de onça, pra você ter ideia. Então os bichos muito assim, criados solto na natureza. Hoje em dia aqui a gente não tem cavalo assim mais, né? Estamos num ambiente mais doméstico, perto da cidade. E aí esse seu Zezinho, o velhinho tinha 70 anos e fez o curso. Cara, no fim do curso ele falou, cara, por que eu não te conheci 50 anos atrás? Eu falei, primeiro que eu não era nem nascido. Mas aí ele falou, putz, a gente fez tanta barbaridade com o cavalo, mas a gente achava que era assim, mas olha como é muito mais fácil. E aí, isso foi em 2012 esse curso. Então, como eu guardei isso. E aí eu tenho relatos da amiga que é proprietária dessa fazenda, que ele está até hoje mexendo, mudou completamente, está mexendo com essa técnica que eu os ensinei. Quer dizer, eu agreguei na vida deles, né? Eles já sabiam muito, eles tinham a sabedoria do dia a dia, né? Então, e eu aprendi muito com esses sábios de fazenda, né? Que é a pessoa que lidou a vida inteira, né? E às vezes acontecia de eu chegar e o cara fala, poxa, olha só, chega um cara de São Paulo com esse sotaque carioca,
numa fazenda lá dentro do Mato Grosso querendo ensinar para peãozada. Você fala, não, peraí. Tá tudo errado. Tá errado isso aí. Aí eles sempre questionavam, sempre com a pulga atrás da orelha e tal. E aí o que eu sempre fazia? Tá bom, eu já falei aqui com vocês, agora escolhe um cavalo e solta ali para mim. E aí, lógico, não precisa nem falar isso, a onça já estava solta lá dentro, era o mais bravo. E aí a gente ia ali trabalhando e tal, 40 minutos, uma hora e meia, a gente tem a técnica, é essa figura aqui, ó. Tá. Então essa figura é uma figura que eu gosto de usar, que eu aprendi, eu uso muito da técnica de doma índia, que era como os índios faziam há 600 anos atrás. E os índios ficavam em pé em cima do cavalo para olhar o horizonte, ver se tinha caça, se tinha soldado, tudo isso. E aí essa é a marca registrada da doma índia. Então assim, em uma hora aquele cavalo que, poxa, era bravo pra caramba, no fim eu estava em pé em cima dele fazendo essa. Aí todo mundo se calava. E aí aquela história, né? Falar até papagaio fala. É verdade. Só que eu dava aquela introdução e depois mexia. Aí pronto, aí eu acabei, né, assim, com aquela barreira que existia, até preconceito de falar, pô, vem um engomadinho aqui de São Paulo, carioca ainda, querer ensinar para nós. Aí eles, não, peraí, tem alguma coisa diferente aí. E aí o que é muito bacana disso? Porque não é o Leonardo Feitosa, não sou eu, não faço milagre, bruxaria, nada. São técnicas e completamente acessíveis. E aí eles entravam e eu ia, ó, faz assim, faz assado, ó, o cavalo está te falando isso. Observa na expressão corporal dele, ele está falando contigo. Então você pode passar uma vida inteira tentando ensinar o cavalo a falar português, ele não vai falar. Mas se você aprender a linguagem dele, fica fácil. Você vai chegar. Você vai chegar. Então muitas coisas que eles viram a vida inteira um cavalo fazer, mas não sabiam interpretar. Quer dizer, então fica muito fácil. E aí foi o que eu falei, eu agregava isso na vida deles, eles conseguiam fazer, peraí, não é o Leonardo, eu consigo fazer também. E aí ia acontecendo, e aí essa barreira se acabava. Entendi. E aí o que é legal? Poxa, o cara que de repente usou uma doma tradicional por um longo tempo, não é porque ele é um cara agressivo, bruto. Não, é porque isso é o que chegou para ele até aquele momento. Né? Então, assim, é uma ignorância no bom sentido, por não ter chegado a informação. Mas a hora que chega e que ele vê, poxa, isso aqui vai facilitar minha vida, vamos usar. Pronto, acabou. Então, a gente consegue mudar aquele rótulo que existia. Entendi. Então, claro, assim, agora falando um pouco de bem-estar animal, é importante que a gente tenha cuidado com os extremismos. Sim. Né? Então, tem muita gente, não pode montar num cavalo, não sei o quê. Né? Igual você falou em São Paulo, a gente via ainda muito carroceiro. Carroceiro, judiando muito dos bichos, né? Mas, poxa, eu vejo, às vezes, o carroceiro que cuida do cavalo dele, tira dele para dar para o cavalo. Assim como a gente vê muitas pessoas tirando dela para dar para um cachorro que foi adotado. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses extremismos e poder olhar com olhos técnicos, de forma que a gente entenda que todos os maus tratos precisam ser eliminados, né? E ensinar as pessoas a trabalhar de uma forma bacana e que o cavalo também tenha prazer. Entendi. Então, eu costumo falar que você é capaz de você fazer um cavalo gostar de ser montado por você. Isso é o cavalo é um indivíduo que gosta de ver em grupo. Tá? Então, ele entende o que é hierarquia, ele entende o que é viver em sociedade. Verdade. E aí, quando você consegue colocar isso na cabeça dele, eu costumo falar que a gente tem um pilar, um tripé do código de ética dos cavalos. Então, o primeiro é confiança, o segundo é lealdade e o terceiro é o trabalho em grupo. Então, os cavalos vivem nessa terra por mais de 50 milhões de anos, confiando nos outros, sendo leais uns aos outros e, com isso, trabalhando em equipe. Eu te pergunto, você acredita que existe algum lugar onde exista confiança, lealdade e trabalho em grupo que alguma coisa dê errado? Não. Não tem como.
né? Então, o primeiro deles é a confiança. Você iria almoçar ou convidaria alguém para jantar na sua casa que você não confia? Não, sem chance. Então, a confiança é a cola que gruda os relacionamentos. Então, a gente está falando primeiro em comunicação e depois em relacionamento. Para você se relacionar bem, você tem que se comunicar bem. E aí eu falo para os meus alunos o seguinte, que é um mal da nossa sociedade hoje, é bom, e assim, tem que pôr na balança, né? Tudo que é demais é ruim. Então, telefone, celular, putz, Instagram, Facebook, WhatsApp, pô, isso nos ajuda demais. Inclusive, me ajudou demais na pandemia, que eu tenho um curso online. Só que a gente tem que tomar cuidado com os extremismos. Tem um limite, né? Tem um limite. Então, para você ter uma boa comunicação, você precisa estar 100% presente. Então, eu falo isso nos meus cursos. Pô, se você entrar num redondel, então o que é um redondel? É um curral redondo onde a gente doma os cavalos. Se você entrar no redondel, entra 100%. Esteja 100% presente. Corpo, mente, estado de espírito, estado de ânimo, tá? Quando você faz isso, você está se doando. Então, a gente tem 2 orelhas e uma boca para escutar mais do que para falar. E com o cavalo, cara, se você não tiver 100% presente, esquece, você não consegue. Não tem jeito. Tá? E aí, muitas vezes, a gente se pega nessa. Inclusive, você hoje já falou para mim, ó, se eu tiver no celular aqui, é porque, lógico, nós estamos usando para uma coisa boa. Uma ferramenta. Mas quantas vezes a gente se pega no celular, alguém falando para você, e você fala, putz, o que esse cara falou? Né? E você, tá. Você perdido ali no WhatsApp da vida. Exatamente. E isso é um mal. Por quê? Porque você está se comunicando mal. E muitas das vezes você deixa de ter empatia por uma pessoa porque talvez ela não te deu os ouvidos dela. Então, isso é um mal da sociedade. Então, quando a gente... então, repara que eu estou falando de cavalo, mas estou trazendo para as pessoas. Para as pessoas. Então, quando você é um bom ouvinte, quando você doa o seu tempo para essa pessoa, quando você tenta se comunicar com essa pessoa, naturalmente o relacionamento acontece. E aí o que acontece depois disso? Confiança. A confiança começa a acontecer. Muito então, legal. É ali que... Né? Então, quando eu estou com um cavalo, primeiro eu ganho o quê? Hierarquia de um cavalo. Por quê? Porque na sociedade deles é assim. Eles entendem que o potrinho mais novo até o cavalo mais velho, eles têm graus de hierarquia. Isso se dá normalmente por idade, força e dominância. Que a dominância, às vezes, as pessoas confundem com má índole. Não, é dominância. Então, ele tem uma índole forte, tem uma índole dominante. É como nós que temos pessoas que são capazes de persuadir, de serem líderes natos. E outros não. E outros não. E aí, vamos falar agora naquele cavalo que a gente imagina que ele tem má índole. Não, ele tem muita dominância, muita força, muita capacidade de liderar. Só que a gente tem 2 vertentes, ir para o bem e para o mal. Então, quantas pessoas a gente vê que tem tudo isso, mas, putz, foi para o lado mal, cara. Pô, imagina esse cara tivesse ido aqui para o lado bem. E aí, o ser humano é assim, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Não é verdade? E aí, o que o cara faz quando ele acha um cavalo dominante que ele não foi capaz de persuadi-lo a trabalhar com ele? Culpa animal. Ele fala, não, a índole desse cavalo é ruim. Entendeu? Não? Agora, se você for capaz, em vez de coagir, você for capaz de persuadir, você tem um cavalo que sobe parede contigo. É verdade. Por quê? Você ganhou ele. Você ganhou o quê? A confiança. Você ganhou o que mais? A lealdade. E assim, você faz ele vestir a camisa do seu time, a camisa do seu uniforme. E dessa forma, vocês, um cavalo que teria genética, saúde, nutrição, dominância, para ir para um esporte. E ele, tudo isso, ele teria uma probabilidade de subir no pódio, vamos dizer assim, muito grande.
mas ele não subiu por quê? Porque faltou a última, que é a capacidade do cavaleiro de interagir com o seu cavalo. Assim como nós, numa sociedade, né, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, um professor, quem quer que seja, temos que conseguir persuadir as pessoas a trabalhar conosco, né? Então, assim, mas cavalo vai trabalhar? Pô, ele adora, cara. Cavalo no dia a dia, você botar, ele vai correr, vai trabalhar, vai andar, né? E faz ele gostar daquilo, faz ele entender. Um cavalo é um indivíduo é um preservador de energia. Ele entende, por ser na natureza uma presa. Um cavalo na natureza tem que pastar 18 horas por dia. Ele não é capaz de guardar energia como um leão, por exemplo. O leão come e fica 3 dias debaixo de uma árvore ali fazendo gestão. O cavalo não precisa comer, porque é só capim. Então ele sabe que a energia dele é pouca, ele não pode gastar. Então, se você for capaz de fazer um cavalo entender que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta, ele vai fazer, desde que você deixe ele descansar depois. Sim. Entendeu? Muito interessante. E não pode ser assim com os seres humanos, né? Então, por exemplo, a gente está aqui, a gente está trabalhando, né? A gente, para mim, falar de cavalo não é trabalho, mas a gente, quer queira ou quer não, está trabalhando, né? Gostamos disso? Melhor ainda, quando você faz o que você gosta. Mas, se você for perguntar para o cara, pô, você gosta de acordar de manhã todo dia e trabalhar? Não, eu vou por necessidade. Eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar o sustento da minha família e tal. Porque, se você falar para ele, não, você preferia ficar onde? Não, eu preferia ficar em casa. Né? Mas, peraí, eu preciso e vou trabalhar. Pô, vamos fazer isso ser legal então? Vamos fazer isso ser divertido? Vamos fazer o dia passar bem? Vamos criar um ambiente em que todas as pessoas que estejam ao meu redor estejam com um estado de ânimo legal, né? E assim é com o cavalo. Quando você faz isso, você entra num curral, o cavalo vem até você. Ele consegue perceber, ele consegue sentir o cheiro da sua adrenalina. Interessante, né? Então, assim, é uma capacidade incrível e que o cavalo me ensinou e me ensina até hoje. Que legal. Ó, cara, vocês estão vendo aí que a história do Léo aqui é longa e muito rica. Aproveitar para agora dar uma boa noite aí para a turma, e o Léo também toma uma coisinha aí para molhar a garganta. O Evaldo está aqui com a gente, Maicon, a Maria de Fátima, Zé Ricardo, o nosso Ricardo Gonçalves, o nosso querido Fabiano, que nos apresentou, né? O Fabianão está aí também. A Jaque também, Isabelle, a Cíntia, boa noite aí para todos. Fernando Prado e o Tiago Rodrigues também está aqui. Gente, muito boa noite aí, muito obrigado aí pela participação de vocês. Sempre lembrando aqui que é muito importante quando vocês entram e passam esse link aí para outras pessoas e principalmente curtam o vídeo, viu, pessoal? Tá? Às vezes aí ao vivo e acaba esquecendo de curtir ou acaba esquecendo aí de até se inscrever no canal. Então, a gente sempre pede essa força, se inscreva no canal, curta os vídeos que você está acompanhando ao vivo. E durante as semanas aí, depois que a gente faz a entrevista, a gente gosta muito de também dividir com vocês alguns cortes, aí, alguns trechos do bate-papo nosso aqui. Então é sempre muito importante a participação de todos vocês. Ô Léo, a gente... Bom, você deu um resumidão bacana aí, essa história, Rio, toda essa ligação desde moleque aí com os animais, com o cavalo. Já vai estudar, aproveita, faz veterinária, tudo. E você falou que teve um trecho aí da tua vida também que você acabou sendo militar. Isso foi lá no Rio? Como que aconteceu essa parte? Quando eu estava no 4º ano de veterinária, na minha faculdade, eu tinha um professor de cirurgia, o cara era um mestre, assim, incrível. E a faculdade organizava 6 viagens por ano, onde a gente ficava uma semana visitando fazendas e fazendo cirurgias, só em grandes animais. E aí descone, castração, várias situações. E isso acontece no 4º ano. Tá. E aí, o que ele fazia? Né? Ele dividia a turma e sorteava quem ia na primeira viagem, quem ia na segunda, quem ia na terceira. Eram 3 viagens. E aí eu dei sorte de ir na primeira, de ser sorteado. Foi pura sorte. Mas
como eu já tinha a lida com o cavalo, com o boi, então no colégio agrícola, então mexia com boi, participava de semana de vacinação contra a febre aftosa, ia trabalhar lá no município, então tinha a lida diária. E aí o que aconteceu? Nessa primeira viagem, eu falo muito isso para os meus alunos, principalmente funcionários que começam comigo. Cara, seja um cara, esqueci a palavra agora, mas é quando a gente está sempre um passo à frente, tá sempre sendo proativo. Tá. Proativo. Né? Seja proativo, tenta fazer algo mais. E aí nessa viagem, eu sempre fui assim, nessa viagem foi o que, eu estou contando isso para chegar lá no Exército. Então, nessa primeira viagem, pô, eu já cheguei lá, eu já tivesse que agarrar boi a unha, eu tinha 18 anos, não, 21 anos. E aí, laçava, amarrava, jogava no chão e tal, e aquela coisa. E, quer dizer, o professor falou, peraí, deixa eu trazer esse cara aqui comigo, porque ele vai me ajudar muito. Que era o quê? Era um peão, não desmerecendo os peões, é o que eu falei, os caras têm uma sabedoria incrível, na qual a gente não tem. O livro, o estudo, a faculdade, mas... Que o peão, na verdade, é até um termo, né, Léo, que você usa pro cara que tem o traquejo do negócio, exatamente. Né? Então, quer dizer, não era no sentido de menosprezar, e sim é porque o cara, o professor deve ter visto e falou, esse cara tem um manejo, entendeu? Exatamente. Mas eu gostava de estudar também, ia bem. E aí, foi ter a segunda viagem, esse professor foi e falou, Leonardo, quer ir de novo? Eu falei, pô, lógico. Aí falou, olha, aí ele explicou para a turma, né, eu vou chamar o Leonardo, porque ele aqui é o que mais tem esse manejo que a gente precisa. Às vezes a gente chega em fazenda lá que o peão não ajuda, a gente tem que se virar sozinho e ele vai por conta disso. Fui na segunda. Fui na terceira. Legal. Aí no ano seguinte, acabou a cirurgia, tinha prova para monitoria de cirurgia. E aí meu professor, cara, eu quero que você seja meu monitor, mas estuda. O mérito é seu, eu quero, mas estuda. A prova, assim, na entrevista eu consigo te ajudar, porque eu já sei quem você é, já sei quanto você trabalha, sei o quanto, né? Mas primeiro você tem que passar na prova. Aí eu estudei pra caramba, passei. Aí no ano seguinte, fui em todas as viagens como monitor de cirurgia e tal. Vamos lá. Por que eu falei isso? Esse professor, ele era amigo de um coronel do Exército, um coronel veterinário, que tinha uma grande influência dentro da cavalaria do Exército, na Escola de Equitação do Exército, que é onde se formam os esporas-douradas e tal, que é um curso, igual o curso de selva, de montanha, é o curso de espora-dourada. E aí ele falou, quer fazer estágio no Exército? Eu falei, pô, lógico. Aí ele conseguiu com esse coronel um estágio. Eu fui fazer estágio e lá, proativo, sempre pensando lá na frente. E aí fiz todo o meu estágio durante o ano, estágio supervisionado. Aí fiz a minha monografia, na época, sendo orientado por um veterinário do Exército. E, bem, aí me formei. E aí todo veterinário que se forma tem que se apresentar novamente ao Exército. Não sei se você sabe disso. Não, sabia. Veterinário, médico, dentista, farmacêutico, acho que é isso. Tem que se apresentar de novo. E eu fui voluntário. E aí o meu não era meu comandante, mas o coronel que era o comandante do quartel, já me conhecia, já sabia que eu ia me formar. Falou, cara, quero que você venha aqui. Tem uma vaga para aqui, né? E aí, quer dizer, entrei. E aí fiquei lá no Exército, na cavalaria. Então foi uma experiência de vida incrível para mim. Foi muito interessante, mexendo com cavalo também. Aí eu era veterinário, tenente Feitosa. Tenente veterinário Feitosa, dentro da cavalaria. E aí outra coisa, eu era molecão, tinha 23 anos. E aí tinha as temporadas hípicas. Então, assim, Dragões da Independência em Brasília, Escola de Sargento das Armas em Três Corações, a AMAN no Pico das Agulhas Negras, ali em Resende. E aí os veterinários não queriam ir, porque os caras casados, com filho, né? Pô, não tinha um pardal para dar o piche. Falei, não, eu sou voluntário, eu vou. E passava lá. Rodava tudo. Rodava tudo.
Então, isso foi, assim, Bom, né? me fazendo ter uma experiência bacana, né? Aprender muito sobre cavalo, sobre relacionamento. Aham. O exército baixou um pouco a minha crista, Tá. que eu era bravinho, assim, e tal. E ali a Aí, hierarquia pegou forte. pegou, falou, baixa a bola. E aí é onde você aprende, né, a ouvir mais. Ele dá, mas aquela coisa do moleque também, né, de novinho. Imagina, o cara com 23 anos ali, com uma patente, o cara tenente do exército, né? O cara me Aham. achando, né? Mas aí, quer dizer, legal, essa experiência foi incrível, mas aí saí do exército, porque eu era oficial temporário. Então Ah, tá. Tem não, tem não um era, período, é né? um período. Saí, aí voltei para esse rancho que a gente começou tudo, que eu contei lá Tá. atrás, eu e meu irmão Aham. tocando. E aí eu pensava comigo, cara, eu quero mais, eu quero buscar mais. Aham. E aí foi quando eu falei, eu vou para São Paulo. E aí, em 12 de julho de 2001, eu vim para São Paulo, na cidade de Sorocaba. Comecei em Sorocaba. Tá. Trabalhar de peão de novo. Então, tive uma oportunidade, eu fui fazer, olha que legal, eu fui fazer estágio Aham. com um amigo meu que também era do Rio, um treinador bom pra caramba, que era treinador-chefe desse Aras. Eu falei, cara, posso passar uma semana contigo aí, que eu preciso melhorar minhas técnicas e tal? Claro, vem. Aí passei lá uma semana, quando foi no fim de semana que eu ia embora, ele falou comigo assim, poxa, pô, tô enrolado, cara, o meu braço direito aqui vai embora, que era o assistente dele, um assistente de Tá. treinador. E eu conheci o cara, gente boa, né? Aí eu falei, ah é, mas por que não? Ele vai para a cidade dele e tal, e eu preciso arrumar alguém. Eu falei, pode ser eu? Ele falou, não, é serviço de peão, cara, você é veterinário, você era militar e tal. Eu falei, não, mas dá oportunidade para mim, eu venho. Cara, meu salário é baixinho. Eu falei, tá bom, Aham. eu venho. E aí ele falou, tá, se você aguentar, beleza. Aham. Aí fui embora, na outra semana já estava aqui em São Paulo com malicu e tal, fui embora. Rapaz. E aí voltei a ser peão. Então, aquela história, né? Era tenente do exército, saí, voltei para uma área para ser peão de novo. Mas eu sabia, falei, isso aqui é meu trampolim. Eu preciso vir para São Paulo. Era um Aras, Léo? Era um Aras. Um Aras Era em um- Sorocaba ali, É. né? Que ali é uma região que tem bastante, né? Sim, era um Aras grande. ah, tinha, tinha muito cavalo. Então, assim, eu limpava a cocheira, tratava, e fazia tudo. Tá. Montava, selava, dava banho. Aí começava, aí tratava, porque eu era veterinário. Sim. Quer dizer, aí eu falei, peraí que eu vou ajeitar aqui, né? Aí, o Aras bagunçado, cara. Assim, na primeira limpeza que eu fiz nos armários de medicamentos, um monte de medicamento vencido e tal. Aí eu tinha acabado de sair do exército, bem disciplinado, né? E assim, o pessoal, os donos, eles não faziam conta assim quando você queria organizar o negócio. Tá. Aí eu pedi para fazer um quadro lá, eles mandaram fazer, eu organizei o Aras Tudinho. assim, tudinho. Em 3 meses o Aras estava redondinho. Assim, alimentação, os caras, pô, alimentando demais cavalo, então jogando dinheiro fora, cavalo gordo. Aí o cavalo gordo tinha tendinite, aí tinha que ficar parado. E aí eu fui organizando isso tudo. Quer dizer, do peão eu falo, peraí, esse peão aí tá, né, sabe um pouquinho mais, vamos. Aí fui, num determinado tempo, promovido a veterinário residente, Olha. né? E aí fui buscando informações. Aí tinham... quanto tempo a gente tem? Se eu começar Não, a contar... fica tranquilo aí. Vamos embora aí. Aí tinha lá um cara que trabalhava, era ferrador desse Aras. Então, para mim é um dos melhores ferradores do mundo, um americano. Chama Kenny Norton. Então, é um dos meus mestres, hoje meu amigaço. E aí, eu tinha feito um curso com ele, lembra que eu falei que eu casqueava Sim. com Aham. facão? Eu fiz curso com esse cara em 93. Olha. Quando eu saí do colégio agrícola, no intervalo, não, em 92, eu me formei no agrícola em 91, em 92 eu trabalhei de peão. E eu falei, não, vou fazer um curso de casqueamento e ferrajamento para dar uma melhorada aqui. Foi com esse cara. Gringo e tal. Beleza. Pô, voltei nesse área, o cara não estava lá. Falei, ih, rapaz. Olha. Aí colei nele. Então,
Ele chegava lá, aquela vida corrida e tal, e chegava de manhã, ferrava o cavalo e ia embora à noite. Eu falei, peraí que eu vou ganhar ele. Aí, o Kenny, quando você vem de novo para ferrar? Porque aí, o que ele chegava? Léo, qual cavalo que está vencido? Vencido é aquele cavalo que a ferradura já gastou, precisa trocar, tá. o cacho já cresceu. Falei, ó, esse. Aí eu fiz aquele quadro, tudo organizado, né? E aí, claro, isso adiantava o serviço dele. E aí, eu perguntei para ele, falou, ó, venho quinta-feira, sei lá. Quando ele chegava lá quinta-feira, eu já estava com 4 cavalos amarrados, com todas as ferramentas dele organizadas. Eu já tinha arrancado ferradura, limpado o cacho, deixado tudo pronto. Ele chegou e falou, opa, ué, mas... Não, vai lá, começa aí, que eu sei que seu dia é corrido, então isso vai te facilitar. E no fim da tarde, ele ia voltar para São Paulo. Então, pô, fim da tarde, voltar para São Paulo, aquele trânsito, né? Falaram, Ken, deixa aí que eu arrumo, pode ir embora. Eu falei, vai, rapaz, eu moro aqui, não vou fazer nada. E, legal. E aí, fui, né, e fui ganhando o quê? A confiança. Porque a gente falou aqui do código de ética de cavalo, né? Fui ganhando confiança. E aí ele, na ocasião, ele era presidente do comitê de juízes da BQM. Então, é o cara que organizava os cursos, que capitaneava todos os juízes. E aí ia ter um curso preparatório de juízes na cidade de Goiânia. E na época eu ganhava R$700, né? Bem pouquinho. Depois foi melhorando quando eu fui promovido a residente. Aí ele falou, Léo, vai ter o curso sim, tal, eu quero que você faça. Falei, claro, o que eu tenho que fazer? Não, a inscrição é tanto, é em Goiânia, é uma semana e tal. Eu falei, peraí, eu tenho que pagar o hotel aqui, pagar a inscrição e o dinheirinho contadinho. Falei, não, mas eu vou. Falei, Kenny, mas eu não porque tinha que fazer todas as modalidades, a prova. Eu não entendo. Eu falei, não, vou trazer vídeo, na época ainda era fita cassete e apostila. Aí trouxe, rapaz, eu estudei, moço, mas estudei com força. Aí, legal, vamos lá, encurtar a história. Fui pro curso, que era um curso de concurso. Então, você estudava uma modalidade e no fim dela eles te colocavam 20 cavalos na televisão para você julgar. Então, ó, tá ali, você tem que julgar e classificar. E aí, quer dizer, depois você ia com essa prova, o cara levava isso para a associação e via, ó, esse é o primeiro, segundo, não, tá certo. Não, o cara errou tudo. Não, esse não passou. Legal, então eu falei, pô, fui bem. Aí, um tempo depois, não me lembro quanto, ele chegou no Aras e falou, ó, parabéns, me estendeu a mão, você passou no curso. Eu falei, putz, que legal, né? Fiquei. Aí ele estendeu a mão de novo, parabéns. Eu falei, obrigado, você me deu parabéns. Não, você passou em primeiro lugar. Caraca. Aí eu falei, poxa, né? Aí fiquei contente. Aí quer dizer, aí você começa a ser visto. Então eu me lembro que em uma ocasião eu fui num Aras muito grande que existe aqui em São Paulo, chama Rancho das Américas. Ele era hoje um dos proprietários era do Sorocaba, do Fernando Sorocaba. Era do vô do Sorocaba. E o vô do Sorocaba me viu lá e falou, quem que é você? Eu falei, eu sou o Leonardo. Ah, tá bom, mas com quem você trabalha? Ah, eu trabalho com o Kenny. Ele falou assim, se você trabalha com o Kenny, você deve ser bom. Por enquanto, você é o cara que trabalha com o Kenny. Um dia você vai ser Leonardo. Escreve isso. E eu falei, tá bom, né? Vamos lá. Bem, e aí resumo da história. Mês passado, né, a gente comentou que eu fui nos Estados Unidos, né? Eu fui visitar o tal Kenny. Ficamos lá. Ele tá lá hoje, voltou para os Estados Unidos. Está lá, bem pra caramba e tal. E nós fomos lá na casa dele, ficamos lá 3 dias, passeando, visitando e tal, lembrando daquelas épocas. Então, assim, volto a falar para quem está me ouvindo, cara, você quer? Vai atrás, seja proativo, tira a mão do bolso, tira o pé do chão e corre atrás. Eu tive um aluno, infelizmente faleceu, acho que ele era tão acelerado que ele infelizmente faleceu, era um grande amigo meu. Essa história do aluno que vira amigo, que né, vira pupilo, e ele
E em 2008, eu voltei para os Estados Unidos para ficar um pouco com um gringo lá. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu lembrava desse aluno. Eu falei, eu tenho que ser igual o William, que era esse aluno. Por quê? Você estava aqui, cara. Aí fala, não, eu vou precisar de um cabresto. Quando eu olhava para trás, ele estava assim, com o cabresto na mão. Entendeu? Aí, sabe, por exemplo, não, eu vou precisar de um martelo. Quando eu olhava para trás, o cara tá. Então ele estava ali, mas ele estava pensando no que eu estava pensando, que é o tal do ser proativo. E aí, falei, eu tenho que ser igual a ele. Falei, não, foi o que o cara precisa e está ali atrás. Para quê? É onde as oportunidades acontecem. Você tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Então, assim, eu agi assim a vida inteira, né? E, graças a Deus, tive sucesso, né? Como eu falei, eu busco informação até hoje. Isso é importante, você manter a humildade de falar, cara, já tenho um bom prestígio dentro do mercado, mas eu vou morrer aprendendo. Principalmente os cavalos nos ensinando cada dia. Ô, Léo, bom, agradecendo aqui, ó, participação de todos aí, muito bacana. O pessoal colocando aqui que essa questão do cavalo é muito legal. Muita gente colocando isso que você falou, né? O cavalo tem que trabalhar, mas precisa ser bem cuidado, né? O Camacho está aqui também colocando, ele falou ó, que cavalo é a minha praia. E é de muitos, viu, Camacho? Assim, muita gente gosta, né? E aí eu ia aproveitar, Léo, e te perguntar o seguinte, para as pessoas que são leigas, assim, que não entendem. A história que nem você falou e ficou muito marcada e caracterizado pela doma racional. Basicamente falando assim, para um leigo, né? Do que exatamente nós estamos falando, né? Trate um cavalo como você gostaria de ser tratado. Tá. Uhum. É isso. É isso. É paciência, é gentileza, é calma, é firmeza. Eu me lembro que esse gringo, o Kenny, eu falava, Kenny, tá bom? Tá. Aí sempre estava bom. Um dia eu falei para ele, cara, não é possível, eu não sou perfeito, tem alguma coisa errada que eu posso melhorar. Por favor, me corrige. Peça algo a mais, que eu estou sempre tentando fazer o meu melhor, mas de repente eu posso melhorar. Né? E aí, a partir desse dia que eu falei com ele, ele falou, olha, ó, vem cá, isso aqui dá para você melhorar. Ó, vamos fazer assim, assim, assim. E se eu errar, por favor, me corrija. Né? Então, existe uma diferença, eu deixo isso muito claro para meus alunos, que é entre violência e atitude. Estão em polos distantes. Você ser violento é uma coisa, agora você ser firme e ter atitude é outra. Você colocar limites, colocar diretrizes, correções, isso é outra. É o que a égua líder da manada faz com os potrinhos mais novos. Ó, isso aqui não é para fazer. E corrige eles. E corrige, isso aqui está errado. É o que eu faço com meu filho, com minha filha. Então, isso é o quê? É você ser firme, você ter atitude, colocar limite, dar diretrizes. Né? É legal falar assim sobre disciplina, né? Você disciplinar. A raiz da palavra disciplina vem de discípulo, né? Que é você tentar fazer o melhor daquele cara, né? Como eu fui, como eu sou o discípulo do Kenny. E para isso eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que ser corrigido, tem que ser ensinado. Né? E com o cavalo não deixa de ser diferente. Então, quando eu falo em ter atitude, é você ensina ele, cara. Pô, fez errado, peraí, está errado, isso aqui é que é certo. Agora, você está lidando muitas vezes com uma criança de 500 quilos, que é um cavalo. Eles são grandes. São grandes e são fortes. Então, não adianta. Aí uma coisa é você falar em doma racional e outra coisa é você falar de mimimi. Ai, tadinho. Não é isso. Então, quando eu falo de extremismos, então nem ser violento e nem tratar ele como se fosse uma criança, porque ele não é uma criança, ele é um cavalo. E a partir do momento que você começar a tratar ele como um mascote, as coisas vão ficar ruins para vocês. Por quê? Porque um cavalo tratado como um mascote sem limites, ele te machuca. É verdade. Por quê? A gente não falou lá atrás que é a hierarquia quem comanda? Então, se ele entende que ele é hierarquicamente superior a você, ele vai te disciplinar. Então, quantas vezes eu entrei
num redondel com um cavalo para tentar domá-lo e quis impor, né, a minha hierarquia, e ele falava, opa, Aqui não. aqui não, nós somos uma manada de 2 e eu sou hierárquico. Aí eu com paciência, técnica, resiliência, atitude, eu falo, peraí, não, vamos ver aqui, é diferente. Batendo nele, eu vou bater nele para falar que eu sou mais hierárquico? Não, eu vou persuadir e não coagir. Então eu faço ele entender que, olha, fica comigo que eu sou hierarquicamente superior, só que comigo você está bem. Então eu sempre dou esse exemplo, isso acontece muito mais com nós homens, você já teve um amigo que assim, você dava um soco nele, ele dava um soco em você, você empurrava ele, coisa de moleque, e você ia lá, dava uma banda nele, ele caía no chão. Aí você estendia a mão, pegava ele, levantava, abraçava, falou, foi mal, machucou, desculpa, tal. Quer dizer, quando ele caiu, ele falou, o Donai é mais forte que eu. E quando você derrubou, você fala, eu sou mais forte que pensou, né? Não falou. Mas tá bom, a gente continua amigo. Agora, se eu for mexer com ele, você vai colocar e falar, não. Com ele você não mexe. É o que eu preciso falar para um cavalo. Olha, eu estou te persuadindo a entender que eu sou hierarquicamente superior. Então, estão falando em hierarquia. Depois, o próximo processo é ganhar a confiança. Tá. Depois a lealdade, para depois sim, trabalhar em grupo. E aí ele vai falar assim, tá bom, você é o meu líder. O que nós vamos fazer hoje? Entendi. E aí eu com respeito, com técnica, com paciência, com tudo isso, eu falo, não, vamos fazer isso. Ele fala, legal, vamos fazer. E aí você fez bem, você agrada, você acaricia. E aí ele fala, pô, legal, olha que bacana, eu estou vivendo numa sociedade. O pior momento para um cavalo na natureza é quando ele se vê sozinho. Tá. O cavalo mais velho, ele é comido por um predador. O cavalo machucado, ele é comido por um predador. A égua que pariu de manhã e ficou para trás, é comida por um predador. Ah, mas nosso cavalo vive numa cocheira, que não interessa, ele traz isso no seu código genético, ele entende isso. Né? Então, quer dizer, a gente tem que usar a natureza deles a nosso favor. Por favor. E o senso de manada a nosso favor. O que é senso de manada? É o mesmo que nós temos. Sim. Quer dizer, a gente se conhece por telefone e hoje estamos nos conhecendo ao vivo. Mas já existe uma empatia entre a gente. Sim. Porque a gente está falando de coisas que a gente gosta, a gente está sendo educado entre nós, a gente está sendo comunicativo, então nosso relacionamento está legal. Isso não é bom? Ou é pior você estar sozinho? Não? Né? Ou é melhor você estar sozinho? Né? É. Então, como eu odeio para responder aquilo que você me falou. Então, assim, sempre se pergunte, pô, será que eu estou te tratando dessa forma? Será que eu gostaria que me tratasse dessa forma? Né? Então, trate um cavalo, trate uma pessoa como você gostaria de ser tratado. É simples, simples assim. Que interessante, né? Ô, Léo, e aí, assim, do ponto de vista prático, na doma racional, de você pegar um animal assim que absolutamente não tem nada, né, de adestramento, de nada, até você tá com ele selado e alguém montando, isso toma quanto tempo? Depende muito do animal, da situação. Tá. É assim, a gente fala que essa doma, esses primeiros dias é o processo de amance. Tá. O que é isso? Existem duas situações que você tem que mudar na cabeça de um cavalo para iniciar ele. Então, nós, seres humanos, somos os únicos animais bípedes de olhos frontais que somos predadores do cavalo. Eles entendem isso. Então, o cavalo naturalmente tem medo do homem. Ah, natural, instintivamente ele tem. Lógico. Tá. Em tempos remotos, comíamos cavalos. Usamos o cavalo como máquina de guerra. E até hoje tem gente judiando de cavalo. Então ele olha em um humano e fala, opa, deixa eu sair daqui. Aqui. Então nós somos assim. Precisamos mudar isso na cabeça dele. Então, qual que é a primeira defesa de um cavalo? Você saberia me dizer? Não. Normalmente o pessoal responde, é o coice. É a mordida. Não, é fugir. O cavalo é um indivíduo de fuga. Se ele não se sente confortável, Ele vai sair. vai embora.
Agora, quando você vê um cavalo que você chega e ele vem em você, quer dizer, isso está completamente ao contrário do que é o código genético deles os diz. Porém, o cavalo ele tem orgulho, mas não tem vaidade. Isso é o maior, assim, das virtudes de um cavalo, que é o problema do ser humano. Então, nós temos vaidade, nós temos ganância, nós temos inveja, e isso faz com que aconteça todas essas guerras, essas dificuldades que a gente vive. E o cavalo não. Se ele confia em você, ele não confia desconfiando. Ou ele confia, ou ele não confia. Não tem meio termo, né? Não tem. Ou você ganhou a confiança, ou você não ganhou. Agora é lógico, alguns cavalos, por dominância, por experiências vividas, o cavalo ele pensa, ele tem pensamento associativo, ele pensa em situações vividas. Então ele pensa como um slide. Espera aí, eu estava aqui andando atrás da minha mãe, voou uma sacolinha de mercado com o vento, minha mãe assustou e saiu correndo. O que ele pintou na cabeça? Quando eu ver uma sacolinha de mercado, tem que correr. Então são experiências vividas. Ele associa, né? Pensamento associativo. Então o que eu preciso para mudar isso na cabeça dele? Identificar que ele tem medo de sacola e pegar aquele slide, rasgar e pintar outro. Sim. Ou seja, tirar o medo da sacola. Então, voltando, são duas situações, medo e cócegas. O cavalo tem medo do ser humano, eu vou tirar medo. E cócegas, que a gente chama, é o tato hipersensível. Tá. Não é cócega, igual a gente sente, tato hipersensível. O que é isso? São regiões onde eles entendem que são vulneráveis. Quais são elas? A principal. Quando você vê um touro pulando num rodeio e o cara fala assim, o extremista que não entende o que está acontecendo. Olha lá, desculpa a expressão, Claro. amarraram o saco do boi. Amarraram nada, se amarrar o saco ele não ia pular não. Ele ia ficar lá. Ele ia riar, né? Exatamente. Então, o que é aquilo? É uma corda que passa na virilha, o que a gente chama de sedem. Quando a barrigueira vai para a virilha de um cavalo, o que ele faz? Pula. Ele pula. Por que ele pula? A área sensível dele. É uma área vulnerável. Por que é vulnerável? É onde os grandes caninos atacam na natureza. Os grandes caninos pegam naquela pele da virilha, que é a pele mais fina. E é uma região que é só pele e músculo. Não tem o gradil costal, né, que são as costelas. Então, os grandes caninos mordem, rasgam aquela região e ali caem as tripas e pronto, ali na frente o cavalo vai morrer, ele vai comer, não precisa fazer mais força. Então o cavalo entende, aqui eu não posso deixar tocar. Então quando você coloca um sedem, ele sai pulando, que é uma das defesas dele. Sim. Entendeu? Então, o que a gente faz? Dessensibiliza essas regiões de cócegas, ou seja, regiões de tato hipersensível. Então, tirou o medo, dessensibilizou o tato hipersensível, está pronto, pode montar. Então, esse é o trabalho de amance, que é normalmente feito no primeiro dia. Tá. Então, normalmente, nos meus cursos, o primeiro dia, o nosso objetivo é montar apelo e fazer essa... tá. Né? No segundo dia, o meu objetivo é montar apelo, novamente, e colocar a sela. Mas sem que ele pule. Sim. Então, o que é a sela por um cavalo? Quando você coloca a sela dele e ele vê aquela coisa estranha atrás e sai pulando. É um felino. Então, eu falei que existem os pontos vulneráveis dos grandes caninos, certo? E os grandes felinos atacam aonde? Pulando nas costas e mordendo a garganta ou a nuca. E o que ele faz quando um grande felino ataca ali? Pula. Pula. Para se livrar dele. Então, quer dizer, agora, se você dessensibiliza, se já existe hierarquia envolvida no primeiro momento, se já existe confiança envolvida no primeiro momento, por que ele vai ter medo de você? Então, o que eu falei? O cavalo tem orgulho, mas não tem vaidade. Ou ele confia ou não. Então, quer dizer, você tirou medo, tirou costa, ele fala, tá bom, não tenho mais medo. Eu já vi que você não vai me atacar. Então, o que eu faço? Voltando à história do moleque lá que eu joguei no chão, eu toco os pontos vulneráveis, ele às vezes entra em desespero,
Você vê ele tremer, você vê ele suar, você vê ele correr, mas toco. Até o momento que eu consegui tocar de verdade. E aí, tiro a mão e saio andando, viro as costas para ele. Ele fala assim, ué, Não vai me atacar. esse cara não é um predador. É. Porque ele teve a oportunidade de me atacar, mas não me atacou. Então, o cavalo é um indivíduo gregário, é um indivíduo que gosta de viver em grupo. Então, tá ali, ele e você é uma manada de dois. Para ele é uma manada de dois. Pô, se ele não quer me atacar, vamos ver o que ele quer? Então, eu aguço a curiosidade dele para falar, tá bom, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, pô, nada não, cara, vem cá, ó, vou te dar um agrado aqui, vou te dar um carinho. Ele falou, opa, quem não gosta de ser agradado? É verdade. Quem não gosta de ser, como fala? Elogiado, certo? Então, eu agrado, eu elogio. Então, toda vez que você agrada e elogia, é muito mais provável que aquilo aconteça de novo. Então, eu crio uma motivação para ele fazer de novo. Então, se ele fez e foi agradado, então, assim, o maior prêmio para um cavalo é descansar. Ah, tá. Porque, lembra, eu falei que ele é um preservador de energia. Então, se ele fez aquilo e depois ganhou carinho, ganhou agrado e descansou, ele fala, poxa, se eu fizer de novo, eu vou descansar mais cedo de novo. E assim eu vou motivando ele a fazer novamente. E aí é que é legal, porque toda vez que existe motivação, existe inovação. Que é a hora que ele vai falar, tá bom, o que você quer mais de mim? Eu estou pronto para te ajudar. Então, tem um treinador nos Estados Unidos, quem escreveu o livro O Encantador de Cavalos, chama Monty Roberts. Ele fala, um bom treinador faz com que o cavalo faça as coisas. O ótimo treinador faz com que o cavalo queira fazê-las. Então, se você conseguir entrar na mente do cavalo, o resto vem no pacote. Então, eu falo com meus alunos assim, pego um cavalo, né? Falo, ó, hoje eu quero ganhar ele daqui para frente. Eu coloco a mão no pescoço, quero ganhar daqui para frente. O cara, poxa, e o resto do corpo? Não, eu quero ganhar a mente dele. A hora que eu entrar na mente dele, o resto vem no pacote. Porque se eu não ganhar a mente, o resto vai ser na força. E eu não quero fazer força. Eu quero que ele queira me ajudar. É claro, aí vamos entrar em treinamento. É claro que vai ter momentos que eu vou precisar fazer flexionamentos. O que é flexionamento? São alongamentos. Por exemplo, se agora eu levantar daqui e tentar colocar a palma da mão no chão, eu não vou conseguir. Vai ter que alongar. Vou ter que alongar. Tá. É o que a gente chama de flexionamento. Então, isso é rotina de treinamento. E aí eu vou construir uma situação de treinamento do meu cavalo. E que ele também vai buscar melhorias. Lógico, existem raças, modalidades, linhagens diferentes, mas todo cavalo é treinável. Agora, o que é mais bacana? Olha como a gente vai falando. Então, vamos lá. Falando de cavalo e de pessoas. Como agregar valor num pangaré? Vamos lá. Um cavalo sem valor agregado, naturalmente. Não tem registro, não tem... não é bonito, não tem raça... Não é bonito. Tá, e aí? Vou te falar. Eu vou amansar esse cavalo, como eu já tive cavalo assim, hoje meus filhos estão mais crescidos, mas eu tive um cavalo tão manso, que eu confiava nele de deixar o meu menino, na época com 3, 4 anos, montar, e minha menina com 6 anos montar. Que ele parecia que cuidava para eles não caírem. Esse cavalo tem preço? Não. É verdade. Entendeu? Talvez eu vendesse um garanhão, um potro, caro, mas esse cavalo não, esse. Né? Então, e é assim com pessoas. Então, às vezes, aquele cara ali do chão de fábrica, aquele cara ali que de repente está catando um lixo, que está varrendo uma rua, às vezes você para e dá um bom dia para você. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Você vai ver o sorriso que ele vai dar. Quer dizer, porque normalmente esse cara é invisível, ninguém os vê. Mas ele tem uma esposa em casa, ele tem um filho, ele está limpando a rua ali para a rua ficar limpa. Ele está, sei lá, fazendo qualquer coisa em prol de alguém. Mas a gente tem a tendência de olhar só para o cavalo mais caro, para o garanhão e tal. E o pangarezinho lá? Não, ele tem que ser tratado com o mesmo respeito. Isso é bacana, né, Léo? E eu penso o seguinte, né? Eu te falei no começo que a gente
até por conta de estar numa área urbana, gosta de animais domésticos também. E eu tenho uma Rottweiler, né? E sempre tive cachorro de raça grande e tal, né? E as pessoas vão em casa e ela é imponente, né? Então depende do que passa lá na frente, ela late e tal. Mas eu falo assim, nunca vi essa cachorra atacar nada, nem ninguém. A não ser o que ela é predador natural para ela. Passar um rato lá, passar alguma coisa, ela vai para cima. Mas eu falo assim, um ser humano, é impressionante isso. E é muito disso que você falou. É tratar um animal firme, com respeito, nunca estimulando nenhum tipo de espírito mais violento, porque eles são fortes, né? Aquilo, você pega um Rottweiler desde pequeno, um Pitbull, e vai para um lance um pouco mais agressivo, aquilo... são as duas vertentes, É verdade, né? Mas, assim, é impressionante esse cuidado que você falou. São animais, né? Eu acho que no cavalo a gente vê muito, que você depois fica com essa sensação de que ele acaba cuidando de você como membro ali da manada, tudo, enfim. O que eu ia agora ia aproveitar até esse gancho para te perguntar. Num determinado momento, né, eu acho que aí depois, mais para frente, a coisa se especializa, você ganha conhecimento, ganha bagagem, tudo. Isso virou um negócio, né? Assim, hoje você vive basicamente dessa tua coisa, a coisa acabou evoluindo. A gente estava falando até em off, aí eu queria que você pudesse explicar aqui para o pessoal que aqui de Ourinhos, aqui da região, você tem hoje também uma questão envolvendo a parte mais comercial, de produtos, né? Você acabou nessa bagagem aí de ir para os Estados Unidos, voltar, trazer coisas de lá. Como é que aí entrou essa coisa do business? Aí você falou, cara, eu realmente vou viver disso aqui. É legal, porque assim, sempre que... Então, desde... Tem 20 anos que eu estou na estrada, viajando e tal. E muitos produtos que eu utilizava e algumas coisas que eu tentava melhorar e tal, eu, como eu falei, sempre em busca de conhecimento e de melhorias. Eu criei uma cela, que é uma cela com a minha marca, porque eu acreditava que aquelas melhorias... Não inventei nada, mas eu melhorei. Né? Eu acreditava que aquelas melhorias iam me ajudar. E muitas das vezes o aluno fala, cara, eu quero comprar uma cela, onde eu compro? Eu falei, compra do fulano. Eu falei, peraí, compra do fulano? Não. Compra minha, pô. Aí eu comecei a fazer. Não eu fazer, mas... Sim, produzir. Né? Produzir. Não, pô, eu fiz um curso com você, pô, eu queria levar uma lembrança tua. Tá bom, tá aqui, ó. Então, tá aqui o boné, tá aqui a camiseta... E cinto, e fivela, e isso sempre esteve comigo, mas dentro da caminhonete, dentro do carro ali... Bem informal, né? Bem informal, né? Mas era legal que aí depois a gente via ali o pessoal postando o boné, a foto e tal. Mas aquela coisa assim, dessas vendas ajudarem na despesa do hotel, na despesa de viagem, né? E que acabava que assim, o soldo do curso ficava livre. Mas sempre fui bem comerciante, assim. Minha mãe brinca que eu sou meio ciganão. Né? E uma coisa que eu ensino muito para meus alunos, que em relação ao cavalo, e isso é importante, é você ser muito correto quando você for negociar cavalos. Tá? Que é você vender realmente aquilo que você está oferecendo. Porque muitas das vezes eu vejo, por exemplo, você tem um filho que quer um cavalo para ele, mas você quer um cavalo manso. E eu vou lá e falo, não, esse cavalo aqui é manso, pode comprar. E aí não é manso, eu te enganei, você comprou um cavalo e derrubou seu filho. Você fala, cara, não quero mais isso não. O cavalo é... Né? E aí a gente cria aquele rótulo. Aí você deixou de, não quero mais cavalo, aí você vai lá e compra um jet ski, sei lá. E aí, pô, quem te tirou do mercado? Fui eu. Mas eu dependo de você para isso. E os meus alunos também dependem. Então, eu ensinava muito isso presencialmente. Então, teve muitas ocasiões que eu, por um bom tempo, eu dava 4 cursos por mês, um por semana. Então, eu viajava demais. Sempre rodando. E nos fins de semana eu viajava julgando prova, porque eu sou juiz. Então, ia para Brasília, ia para Florianópolis, ia para o Goiás, e nessa pegada. Mas sempre tentando ensinar dessa forma.
Só que o que acontece? Chega uma hora que, pô, você cansa, você não conhece alcançar todo mundo, e eu queria pulverizar esse conhecimento e fazer algo mais pelo cavalo. Uhum. E aí, em 2017, eu fiz uma parceria com os amigos, que estamos até hoje, e começamos a gravar conteúdos e colocar na internet de graça. Ó, eu faço isso até hoje. Se você for olhar no YouTube, lá tem vídeo meu com mais de 1 milhão de visualizações, mas ensinando mesmo, tentando te ajudar, né? E respondendo, e mandava pergunta, e eu, legal, e isso foi crescendo, foi crescendo. Aí deu a pandemia. Putz, aí parou tudo, Parou para a tudo. viagem, para tudo. Para tudo, só que eu já estava vendendo curso online, entendeu? Quando deu a pandemia, estourou, só que assim, o nego falou, peraí, não posso mais, vou produzir o curso. O meu já estava pronto, eu já estava vendendo. E aí estourou de vez, né? Então, até hoje eu tenho esse curso online, até hoje um cara que quiser informação de graça também vai ter, ele vai assistir lá no Instagram, ele vai assistir ali no YouTube, no Facebook. Acha isso hoje online tranquilo, você acabou... Tranquilo. Sim. E aí é que vem a moral da história. Então, como eu viajei muito, na pandemia, eu fiquei em casa com minha esposa. E eu falei, cara, isso aqui é muito bom, ficar em casa. A coisa nova, né? Poxa, que delícia, né? Então, os meus filhos puderam ficar mais comigo e tal. E aí, acabou a pandemia, eu falei, não quero mais viajar, quero ficar por aqui, né? Então, o curso online já acontecia. A gente tem aqui o centro de treinamento. É isso que eu ia te falar. Aqui em Ourinhos, você está com as tuas coisas aqui, Nós né? temos aqui o Rancho Feitosa e Ferrazoli, que é aqui dentro da cidade. Legal. Então, aí o que eu fiz? Falei, não, eu vou continuar ensinando, mas quem quiser que vai ter que vir até mim, eu não vou ir mais não. Quer dizer, não vou. Claro que eu vou, ainda vou. Uma outra situação, você acaba... mas muito menos. Não né? mais naquele ritmo frenético que era. Né? Exatamente. E aí, já tinha a indústria aqui de cosméticos, né, que, da minha esposa, e aí, graças a Deus, crescendo muito a Trativete, né, e também muito nessa linha, né, a gente tem a linha de equinos, mas tem a linha PET, de banho-tosa, de cachorro e tal, que é uma coisa que está crescendo cada dia mais. Né? E a gente nessa pegada de bem-estar animal, de tratar bem, de ensinar as pessoas como cuidar, como fazer e tal. Então, sempre nessa linha. E a gente gosta muito de bicho. Então, a gente em casa tem... Ela está ali, ó. Tem cavalo, pônei, cachorro, gato, carneiro. Agora ela quer uma mini cabra, uma mini vaca. Mas é o nosso projeto para o fim do ano, para o Natal, né? Pra gente, é legal pra isso, gente hein? fazer o presépio lá para as crianças irem na loja e tal. Até dar um toque, né, ó, pessoal? No final do ano aí vem uma novidade, vai ser bacana aqui para a cidade, aqui de Ourinhos, para a região, que é essa história do presépio com animais vivos, né? Acho que essa é a ideia, né, Léo? Para visitas de escola e tal. Legal. Até assim, eu hoje estudo inglês, eu vou regularmente na escola de inglês, porque assim, a gente vai para os Estados Unidos, fala inglês, mas daquele jeito, né? O inglês tupiniquim. Passa um sufoco, né, cara? Assim, não passa fome, mas não come o que quer, né? Então, estamos estudando, até o coordenador falou, poxa, que legal, podia levar uma turma de inglês lá um dia, a gente estudar inglês, os animais, as coisas legal, e tal. Legal. Então, a gente poder fazer algo mais, né, pela cidade, vamos dizer assim, né, assim, como você falou, é uma cidade interior e tal. Então, a gente poder agregar alguma coisa aqui, para quem é daqui, né. Mas, vamos lá. Então, a gente tinha lá, na indústria, um centro de convenções. Tá. E esse centro de convenções ficou parado por causa da pandemia. E a gente falou, não, então, tá, vamos montar uma loja. Porque eu já tinha a lojinha, né? Eu peguei aquele cômodo e fiz a lojinha. Aí, pequenininho e tal. Peraí, não, isso aqui tá pequeno, vamos aumentar? Vamos. Aí, vamos pegar então, vamos montar no centro de convenções? Vamos. Falei, caramba, mas para encher aquilo ali vai dar trabalho, porque é grande, né? E
Então tá, aí ia ser a FAP 3 meses depois, né? Isso a gente pensou o ano passado em, fevereiro. Não, então vamos montar para a FAP. Aí fomos. Montamos, a loja agora vai fazer 1 ano na FAP. Graças a Deus está muito bacana. E a gente já está construindo a loja nova com esses projetos de bichinhos, né? E tal. Só fazer um parênteses, para quem não é aqui de Ourinhos, pessoal, a FAP que o Léo está falando é uma grande feira agropecuária aqui da cidade. Se eu não me engano, acho que é a 55ª edição, muito tradicional aqui na região aqui que a gente está no estado, uma das maiores do país. Enfim, tem a tradição de ser uma das maiores de entrada franca, inclusive. Portões abertos, portões abertos que a gente fala, né? Então é uma feira muito tradicional, acontece sempre agora no meio do ano, né? No mês de junho, né? Vai ter a nossa aqui, e é disso que o Léo está falando. Isso. E aí, assim, com toda essa bagagem, né, que esse prestígio que a gente tem, também tentando ajudar alguma coisa na FAP para voltar essa coisa das pessoas poderem ver um pouco mais dos animais, estarem vivendo um pouco mais essa coisa do campo e tal. E por amar também, e estar ali junto, competir, né? Então é isso que a gente está vendo. Mas aí, só finalizando a história. Então, assim, diminui muito os custos, montamos a loja, agora estamos com obra, a empresa, graças a Deus, indo de vento em popa. E dentro da empresa também, nossa, aí acabou a história do Pacato Cidadão. Agora está acelerando de novo. Acelerando de novo. Mas a gente fala, não, a gente não consegue ficar parado. Parado, né? A gente vai inventando moda. Mas é coisa boa, coisa que a gente gosta e que é prazeroso. Cara, então, amigos visitando a gente, indo na loja, então virou ponto turístico. Virou point mesmo, isso é muito bacana. Ô, Léo, a gente está se encaminhando aqui para o nosso final, agradecer muito a participação de todos aqui, das perguntas, muita gente te elogiando, né? O Maicon colocando, grande professor, o Lucas aqui colocando, sou seu fã, enfim, legal. É muito legal isso aí, a participação da turma. E eu queria aproveitar, para você contar uma historinha que você estava falando em off aí para mim, você acabou de uma certa forma pondo a mão na medalha de ouro do vôlei em 2008 lá, na verdade acho que em 2007 você foi fazer um trabalho lá com a equipe. Isso. E acabou até criando aí uma relação de proximidade com o Zé Roberto Guimarães, né, com o treinador. Conta um pouco aí como é que foi dessa história de levar essa motivação para as meninas lá do vôlei. Então, eu nunca tive essa pretensão, né, de falar para humanos, mas numa ocasião eu estava com o irmão do Zé Roberto, o Fernando, que os dois adoram cavalo. O Fernando trabalha com isso, ele trabalha com ecoterapia em São Paulo. Que legal. É um profissional assim incrível. E ele é técnico da seleção paralímpica masculina. Ah, tá. E aí eu fui dar uma palestra para eles, para o Fernando, que é irmão do Zé Roberto. E ele falou, cara, que legal, vou te indicar para meu irmão e tal. E aí, na ocasião, o Zé Roberto morava na Itália. E veio para o Brasil para passar o aniversário aqui. E aí fez uma festa no sítio dele. Tá. E aí ele me contratou para dar uma apresentação de doma. Ah, tá. Aí eu cheguei cedo lá, ele estava lá meio que organizando o churrasco ali e tal. E eu vi que ele estava meio enrolado. Eu falei, pô, eu adoro fazer churrasco. Aí eu falei, quer ajuda? Ele falou, se você quiser ajudar, beleza. Eu falei, não, então eu vou botando fogo aqui para você e tal. Fui botando fogo e tal, aí o povo foi chegando e ele foi atendendo o povo e eu falei, pô, não tem o que fazer, eu vou ficar aqui, né? Aí eu já, onde tá a carne? Já cortei, já salguei, já pus no fogo, daqui a pouco comecei a cortar, servir. Aí o pai dele, pô, você trouxe o cara para dar apresentação ou para trabalhar de churrasqueira? Eu falei, não, deixa eu aqui. Ele falou, não, cara, pô, você tá aí. Falei, deixa aqui, vai lá receber seu pessoal. E aí, por altas horas lá, né, falou, cadê o cara que fazer apresentação pra gente? Ele falou, tá ali, ó, no churrasqueiro. Foi muito legal. E aí fui dar a apresentação e no meio, era um cavalo chucro, e aí no meio dessa apresentação eu falei tudo isso que eu falei aqui para você, né? De hierarquia, disciplina, de confiança, de motivação,
de estabilidade emocional, de resiliência, né? E ele falou, cara, eu preciso disso na seleção, né? De ter esse controle mental da pessoa se manter estável numa situação de dificuldade, porque o cavalo me coloca em dificuldade em várias situações, né? Uhum. Poxa, você não... Vamos fazer uma palestra para a seleção feminina? Falei, o quê? Vamos. Tá bom, vamos. Eu topo o desafio. Aí fomos. Então, fomos no centro de treinamento, que é lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. Uhum. Tem um amigo de lá, ele levou para o outro chucro. Montamos um redondel desse desmontável, né? E foi muito bacana. Aí foi Globo Esporte, filmou, apareceu no Globo Esporte, ESPN e tal. E o bacana é assim, depois que elas ganharam o ouro, alguns depoimentos do quanto foi interessante, do quanto elas lembraram. Eu tenho, depois eu vou te mandar para você ler, você vai gostar. Então foi muito bacana. E aí foi um pontapé inicial para eu dar dessas palestras para empresas. Que bacana. Então, aí numa outra ocasião, depois disso eu dei uma palestra, essa foi a mais difícil. Porque quando eu levo um cavalo, legal, tá? Eu e o cavalo, Tá aí é a história da manada, né? Nós dois juntos aqui. Vocês dois estão juntos. E aí eu fui dar um curso no CONAR, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, em São Paulo. Nossa. Grande, cara. E aí quem me contratou foi um cara que ele é proprietário do Hospital Bandeirantes. Ele era meio da família, assim, e tal. Uhum. Ele falou, Léo, vamos fazer. Aí ele falou, mas vamos fazer o seguinte, você vai dar uma palestra primeiro para a minha equipe, para os meus líderes dentro do hospital. Só que não tem cavalo, não tem como botar um cavalo dentro do hospital, né? Falei, não, vamos fazer com slides. Então peguei slides desde o começo até o fim do cavalo, né? Uhum. Questionando a minha hierarquia, as dificuldades que existem. Legal, aí ele falou, não, foi muito legal. Aí fui pro CONAR, cara. Só que aí eu fui igual eu vou julgar a prova, né? De calça, igual eu tô aqui, né? Calça, bota, cinturão, chapéu. A hora que eu cheguei naquele CONAR, rapaz, aquele mundo de gente, assim, ó, e eu de chapéu, todo mundo me falando, quem é esse ET aí? O cara de chapéu aqui no meio. E aí, tá bom, fui lá. Puta, a hora que eu subi assim, aquele mundo de gente, ninguém do cavalo, de recursos humanos. Uhum. Eu falei, não, tá bom, eu vou falar o que eu falo sempre. E fui mostrando fotos e tal. E foi muito legal. E aí, no fim, várias pessoas viram, cara, que analogia que você faz, muito bacana e tal. Então foi assim, legal, né? Ali foi desafio, porque não tinha um cavalo, né? E aí depois a gente criou com outros amigos, eu criei com um entusiasta, eu, veterinário, um psicólogo e uma pedagoga. Montamos um esquema de curso motivacional com todo esse grupo. Pô, foi um trabalho muito lindo que a gente fez. Que barato, cara. Então, essa parte é legal, né? É legal. Então, assim, e aí, né, a gente usa isso dentro da nossa empresa, usa isso dentro da nossa família, em qualquer lugar que seja. Então, a gente está finalizando, então vou falar novamente sobre o tripé, que são os pilares do Código de Ética dos Cavalos, que é confiança, lealdade e trabalho em grupo. Sempre que você, aonde quer que você vá, na escola, no trabalho, em casa, tente confiar e ser, né, e poder ser confiado, né, ser leal, né, e trabalhar em equipe. Sempre que isso estiver presente, as coisas vão dar certo, não tem como dar errado. Muito né? bom. E lembrar da história do cavalo, que tem orgulho, mas não tem vaidade. Que esse é um dos maiores problemas do ser humano. Né? Então, tem muito orgulho e mais vaidade ainda do que qualquer coisa. Exatamente. Então, assim, tentar se manter humilde e tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Que legal. Bom, gente, vocês viram aí que o papo, se depender aqui, tem para muito. E a gente deixou muita coisa ainda sem falar. Nós vamos tentar aí deixar uma outra data com o Léo para falar de
outras coisas. Cavalo é um universo sem fim, né? Tem tanta coisa bacana aí para se falar. Sim. E a gente gosta muito, né? Eu acho que o animal te trouxe uma condição de ter tudo que você tem hoje, né? Então essa Sem coisa dúvida. do cavalo, ele acho que é a grande ferramenta de transformação aí na tua vida e é para muitas pessoas. E até, só aproveitando esse ganchinho final, ontem eu tive na PAI aqui de Ourinhos e tem a PAI Rural, né? Que faz um trabalho de ecoterapia também, que é fantástico, assim, o quanto Nós o somos animal... colaboradores. Ah, você somos. tem uma atividade lá, né? E o quanto o animal ajuda, né? Nessa reabilitação também das pessoas, Sim. né? Dos deficientes, isso é muito importante, né? E aí essa energia que você cria. Então, Aham. assim, é aquela história... essas coisas não são para se contar, mas a gente tem que Aham. aproveitar aqui o momento para a gente poder motivar as pessoas Isso. a fazê-los. Então, o ano passado eu tive a oportunidade de ajudar o Hospital do Amor, que é o hospital de câncer, Essa né? Eu e um amigo fomos dar um curso lá, beneficente. Cara, no fim, né, em agosto, o Hospital do Amor faz vários leilões e tal. E aí nós ministramos o curso e no último dia, no sábado, a gente foi num leilão lá para prestigiar também. E aí eu falei, ó, vou fazer o seguinte, eu vou doar a camisa que eu dei o curso. Então era uma camisa dessa, com meus patrocinadores e tal. 30 mil reais foi vendida por um anônimo. Então, quer dizer, é a história de você criar um ambiente favorável Aham. que as pessoas ao seu redor, à sua volta, possam, né, replicar isso. Então, foi uma experiência única, o melhor curso que eu dei na minha vida, sabendo que eu pude ajudar, né? Então, é essa situação da PAI também. Então, fica aqui o convite para quem está nos assistindo. E vai lá um dia ver na PAI, adota um aluno, né? É um trabalho maravilhoso e é um trabalho maravilhoso que o cavalo nos dá. É verdade. Né? Então é isso aí. Então, pessoal, agradeço demais. Imagina, que isso, a gente que agradece. Assim, hoje, como eu parei de rodar, eu tenho pupilos pelo Brasil inteiro. Tenho uma satisfação enorme de ver meus alunos falar, cara, estou fazendo o curso, está dando certo, mudou minha vida, eu trabalhava de motorista, agora consegui montar meu seu treinamento. Então, assim, tem muitos relatos desses, muitos depoimentos, e que eu morro de orgulho aí dos meus alunos, os alunos do curso online, né, aquele que está me ouvindo aí, pô, não tem dinheiro para... Cara, vai lá assistir, se tiver internet, desculpa, Não, se você tiver internet, entra no YouTube lá, coloca lá, Leonardo Feitosa, no Instagram, vai ter conteúdo gratuito. Então, você vai achar. eu quero realmente poder ajudar e principalmente ajudar o cavalo. Foi como você falou, o cavalo me deu tudo que eu tenho. Muito legal. Léo, de coração, cara, mais uma vez, obrigado mesmo. Vamos marcar uma próxima aí. Vamos Já sim. tô te devendo essa visita lá na loja para conhecer lá, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas acho que esse é um assunto aí que a gente vai trazer logo de novo aí pra gente bater um papo. Vamos sim. Brigadão.